sou piracicabano, nativo, quinzista, e nasci em Piracicaba em 31 de março de 1948. Descendentes de avós italianos e uma avó espanhola. Uma mistura bem quente. Fiz todos os meus estudos de primária até o ciclo médio. Eu fiz no Instituto de Educação Sul de Minas. E quando eu fui entrar no ciclo médio, eu tinha que decidir, porque naquela época a gente estava ainda num esquema um pouco diferente do que é hoje em termos de ensino, né? Nós tínhamos o ciclo primário, o ginasial e o ciclo médio. Só que o ciclo médio era dividido em vários cursos de acordo com o seu interesse, o que você pretendia fazer depois no curso superior. Então eles tinham o científico, o normal, que era a formação do professor primário, e clássico. Eu no início pensei, na verdade, em fazer o clássico, porque eu gostava e sempre gostei muito de história e geografia, então eu tendia mais para o clássico. Mas na hora de decidir passar para o curso médio, eu tinha uma outra coisa em mente, que era fazer engenharia, principalmente engenharia civil. Meu pai trabalhava em instalações hidráulicas em construções, e meu pai não terminou nem o primário, mas ele era um senhor de um profissional. Tanto é verdade que muitos professores da escola depois acabaram sendo meus colegas, iam buscar meu pai, foi serviço para eles. E ele mexia muito com plantas e tal, né? E ele, na verdade, não teve formação escolar, mas ele conseguia entender tudo que estava nas plantas hidráulicas. Eu comecei a me interessar por aquilo, talvez fazer até arquitetura. Quando cheguei no último ano do médio, eu decidi fazer engenharia civil. Aí, para fazer engenharia civil, você entrava no científico. Só que no científico você tinha que decidir de fazer desenho, se era para ciências exatas, onde cabia a engenharia civil, ou biológica, a engenharia agronômica, por exemplo, era para biológica. Eu me inscrevi em desenho, e as disciplinas eram todas iguais para qualquer área que você escolhesse. Quando estava chegando no final do primeiro ano, comecei a mudar de ideia. Eu me lembro, um caso interessante, eu me lembro de ter vindo a esse prédio, que eu nunca tinha entrado aqui, meus 18, 19 anos, eu vinha visitar a escola, entrar aqui e vi lá, engenharia na frente do prédio. Eu falei, vou entrar para ver esse prédio, o que é. E me lembro de ter passado pelo saguão lá de entrada e visto toda aquela estrutura bonita e tal, né? Me chamou a atenção. E daí eu fui tentar ver o que era a engenharia dentro da agronomia. E descobri que nós tínhamos na época a engenharia rural, que é hoje o departamento de engenharia de biosistemas. E comecei a mudar de ideia. Falei, eu vou encontrar em agronomia o que me interessa, porque a engenharia, principalmente agronômica, é muito ampla, né? E resolvi, a partir do segundo ano do científico, transferir para biologia. Não me deixaram. Tinha que continuar até o terceiro científico, sem mudar. Aí falei, agora não tem jeito, mas vou fazer agronomia. E acabei fazendo o vestibular aqui, não fiz cursinho e tal, porque o Sul de Minas era uma senhora de uma escola, e deve ser ainda uma boa escola, né? Mudou-se muito o ensino público, mas eu tinha professores excepcionais. Eu tinha um professor que foi o professor que acho que mais me causou, assim, me reforçou a ideia de fazer algo voltado mais para a parte científica. O professor Demóstenes Santos Corrêa, formado aqui na escola, chegou a dar aula aqui e depois passou para o ensino público. Professor de Química. Ele era fantástico. Ele fazia todo ano uma atividade bem científica. Por exemplo, o primeiro ano me lembro que teve debate de química que envolvia muita física, inclusive lá na antiga cidade italiana, Instituto Cultural Brasileiro.
eram 10 alunos de cada lado, eu não participei, eu pegava o segundo e terceiro ano só. E um debate entre duas bancadas, e aí uma ganhava e toda aquela coisa, vinha jornal. Aí, naquele ano mesmo, ele fez lá no ginásio municipal, ocupou toda a área de piso lá do ginásio, na parte de basquete lá, de quadra. Ele montou o que ele chamava de... era uma exposição científica. Então ele dava ideia, cada um decidia o que queria fazer, cada grupinho de 3 armava um stand lá. Nós montamos uma usina por dentro, só a parte, tirou o fogo e tal, ele deu uma planta para a gente, nós montamos tudo em madeira aquilo lá. Né? E aquilo começou a chamar muita atenção, como funciona a usina dentro. Segundo ano nós trabalhamos com um outro grupo, que são 2 colegas, que são professores, um aqui, o professor Trivelin, nós trabalhamos com recuperação de prata de filme fotográfico. E no terceiro foi mais interessante ainda, ele falou assim, por que vocês não trabalham com um estudo, sabe, o que acontece com a saliva de manhã, que ela apresenta excesso de tiocianato, e não é a mesma coisa de todas as pessoas. Nós fomos trabalhar com isso, um estudo que durou 6 meses, o pessoal da odontologia nos ajudou. Saiu um trabalho que eu acho que estava num nível muito acima do que era para um grupo que não tinha terceiro ginasial completo. Nós pusemos análise estatística, inclusive. Os dados, infelizmente, nós não publicamos isso daí, porque depois veio o americano, vocês deviam ter publicado isso. E até hoje está na minha sala. Aí não teve como. Eu falei, agora a parte científica é o que me interessa no momento. Já no final do primeiro ano, o Sena tinha criado o curso de Introdução à Energia Nuclear da Agricultura. Ele abriu 20 vagas para os alunos do primeiro ano, e eu fui um dos selecionados. Nós tivemos 2 anos de curso lá, era 2 ou 3 dias noturnos, e nas férias, tinha 15 dias de férias e depois continuava. Foi um curso realmente puxado, 1.400 horas aproximadamente de curso, 2 anos. Depois do curso, eu, com bolsa também da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que era quem dava a bolsa de iniciação científica para a gente, continuando com a bolsa, que era chamada de pesquisa, o professor Klaus Reichard tinha voltado aos Estados Unidos. E eu fui ser orientado dele, dos 3 ou 4 primeiros orientados. Tinha acabado de fazer o PhD nos Estados Unidos e comecei a trabalhar com ele 2 anos também como pesquisa e iniciação científica. Comecei a trabalhar com água do solo, que é a especialidade dele, né? Depois disso, eu falei, vou passar por fazer o pós-graduado, né? Fui para o pós-graduado, lá no Sena mesmo, Energia Nuclear e Agricultura. O interessante é que passa aquela fase que eu já tinha que ter tomado algumas decisões, mas decisões interessantes também. Em dezembro de 73, eu tinha me formado em 73, em janeiro de 74, eu passei por 2 concursos. Um foi no Instituto Agronômico de Campinas, para trabalhar como pesquisador. Na verdade, na época era engenheiro agrônomo, depois passou para pesquisador científico. Trabalhar com irrigação. Falei, ótimo, está dentro do que eu quero. Fiz o concurso, tinha lá os candidatos, passei em primeiro lugar. E menos de um mês depois eu passei na CAT. A CAT era a parte de extensão. Aí eu já fiquei em dúvida o que eu faria. Se eu faria a parte mais científica ou a parte mais, digamos, de extensão. Mas foi mais fácil, me decidi fazer a parte científica. E eu tinha sido escolhido também fazer a pós-graduação no Sena, fazer o mestrado. Conversei com o professor Klaus, ele falou assim, fica aqui, você é uma pessoa que tem tendência para isso, eu vou com você lá para o agrônomo para ver se eles liberam você 2 dias por semana, você fazer o curso aqui. Mas 3 anos não, e eu tive que decidir, decidi fazer o mestrado. Daí comecei a trabalhar com o Klaus e eu dizia, Klaus, sabe que eu queria trabalhar também com planta, não só com solo, porque nós estávamos numa época que estava se pensando, começou
meados da década de 70, né, começou a se trabalhar muito com o que a gente chama de sistema solo-planta, atmosfera integrada, principalmente na parte de água. Eu falei, gostaria de trabalhar com isso. Ele falou, então foi o seguinte, para o seu mestrado, eu vou passar para você os equipamentos que eu comprei, nós não temos no Brasil ainda. E você vai, depois esse equipamento funcionar, ele trabalha no solo e na planta. Eu falei, ótimo. E comecei a trabalhar com isso aí. A minha dissertação foi um trabalho principalmente com a parte de relações hídricas em planta com soja. Trabalhei um pouco com solo também. E como a gente está trabalhando com energia nuclear, nós colocamos o método que ele estava trazendo, né, para cá, e também o método para determinar, esse método que ele trouxe para cá, para determinar o potencial da água na folha e no solo. E eu falei para ele, então eu vou trabalhar também com conteúdo de água do solo, com a parte radiativa. Ótimo! Comecei a trabalhar, fiz meu mestrado assim, e durante a época que eu estava fazendo mestrado, eu conheci o professor Antônio Celso Magalhães, que era da Unicamp, e também tinha voltado uns 3 ou 4 anos atrás, mas na época dos Estados Unidos. E ele fez o PhD dele lá com a parte de fisiologia vegetal. Fui fazer a disciplina dele, que era lecionada aqui. E fui convidado. E lá a gente se entrosou. Ele falou, olha, estou precisando de gente para trabalhar nessa área no Unicamp e tal. E estou fazendo um trabalho agora, se não quer me ajudar, um trabalho com relações de café, vou. E eu já estava praticamente terminando a parte de disciplinas, tá? Fui lá ajudá-lo e publicamos aí 2 trabalhos, inclusive. Nesse meio tempo eu terminei a dissertação aqui, no meio do ano de 76, defendi a dissertação, mas o mais interessante de tudo é que um ano antes, já era 75, um ano e meio praticamente depois que eu tinha desistido da irrigação do Instituto Agronômico e também lá da CAT, abriu um concurso para climatologia agrícola. Falei, nossa senhora, eu completo minha formação solo, planta, atmosfera, o que eu quero. Fui lá, fiz inscrição, passei em primeiro lugar. E aí foi um pouco, faltava um mês para eu terminar os créditos aqui, me abriram para fazer o que faltava aqui, também era um mês, e me deixaram vir 1 ou 2 dias por semana para terminar a minha parte experimental aqui. Porque a semana eu ficava lá, viajava daqui para lá, inclusive. E fiz também, comecei a trabalhar no agronômico. Em 77 me apareceu a oportunidade de fazer o doutorado na Unicamp, na área de fisiologia, convidado pelo professor Magalhães. Fui fazer. Esse foi complicado, porque eu estava no estudo agronômico, numa situação que o estudo agronômico tinha mandado várias pessoas para o exterior. Quando entrei no agronômico, a seção de climatologia tinha 9 pesquisadores comigo. Dois anos depois, em 1967, só tinha 3 dentro da seção. Daí a pouco só ficaram 2, eu e mais um, o chefe e eu. Aí foi duro. Eu tive que convencer o pessoal do agronômico, principalmente a diretoria e tal, que me deixasse, já que era em Campinas, que eu pudesse fazer pelo menos 1 ou 2 disciplinas por semestre. Na época não tinha o esquema ainda de duração de pós-graduação. Eu fui fazer, me deixaram 2 dias por semana, uma loucura. Eu tocava a parte experimental que ficou aí do Instituto Agronômico, inclusive fora de Campinas, fazia a pós-graduação 2 dias por semana, e em 77, no segundo semestre, fui dar aula final de semana em Pinhal. Fui dar aula chamada de física aplicada, mas era meteorologia. Era a parte básica de meteorologia no primeiro ano. E no terceiro ano dava agrometeorologia no outro semestre. Agora você imagina que foram esses anos aí para mim, né? E fazendo a parte experimental, inclusive da minha tese, depois terminei. Foram uns 6, 7 anos loucos para mim, sabe? Nesse meio tempo me apareceu outra coisa, vir para a escola. Foi outra decisão que eu tive que tomar, porque eu tinha ainda a parte experimental lá em Campinas da minha tese, mas tive muito apoio do pessoal lá. Aqui eu entrei na época que não tinha, era por convite, né?
Só fiz o concurso um ano depois, em 82, o concurso para efetivação, daí era aberto, e acabei indo para a escola em 81, outubro de 81. Até aí foi o que pegou, assim, tive que tomar muita decisão e tal, né? Mas hoje eu falo, olha, as decisões, se foi por acaso, como foi, tive muito apoio dos meus pais, da minha família, sempre na hora de mudar, né? Eu acho que tudo foi encaixado assim para chegar onde eu queria, né? Daí eu fiquei no agronômico até 81 e vim para cá, viajava, não ia daqui para lá para o agronômico, não morava lá, desculpe, morava lá, vinha para cá inclusive fazer a parte da aula aqui. E também a partir do segundo ano aqui, era aula em cima de aula, né? Imagina como fiquei aquele período lá. Depois disso, eu estou contando mais a parte bem acadêmica para chegar ao finalzinho. Em 80 e 89, eu resolvi fazer um pós-doutorado no exterior. E acabei indo para a França, para o laboratório de bioclimatologia, do Centro INRA, é uma instituição de pesquisa agronômica lá da França, de Bordeaux. E lá eu fui trabalhar com a parte de relações, era muito voltada para irrigação e para micrometeorologia. Então era a parte de planta, atmosfera, mas tem alguma coisa de solo também. Falei, ótimo, né? Me passaram a proposta e tal, aceitei, fui para lá, fiquei 19 meses. Foi uma outra oportunidade, tanto, porque, na verdade, eu tinha trabalhado bastante com a parte de climatologia já, porque eu era meio metido no agronômico, né? Dava aula, mas essa parte mais micrometeorológica, eu me entrosei mais com o pessoal de lá, então acho que eu fechei a minha formação nas 3 partes do sistema, sabe? Voltei para cá, assumi uma série de coisas, assim, tipo administrativa, fui chefe de departamento, fui 3 vezes eu fui chefe de departamento, foi uma vez. 3 biênios eu fui coordenador do pós-graduação, né? Você tem todas aquelas atividades também correlatas a isso, né? Não é só a administração, a parte vai para a congregação, vai para o CTA, a parte administrativa. Aí falei, agora eu preciso parar com isso também. Só voltei após essa parte administrativa, eu voltei, né, na véspera, essa 2, 3 antes de sair daqui. E fui me dedicar àquilo que eu queria. Voltei para trabalho de campo. Meus trabalhos eram fundamentalmente trabalho de campo, sempre gostei muito disso. E voltei a colocar em prática aquilo que eu tinha até aquele momento, digamos, acompanhado na minha atuação. Trouxe coisa que nós para a França. Eu tenho muita tendência, além da parte de campo, de trabalhar com a parte metodológica. Isso começou lá no cedo, né? Porque era uma situação que envolvia se fazer pesquisa e metodologia. Eu contei antes aqui que eu tinha trabalhado com metodologia, o professor Klaus tinha trazido do exterior, e fora sempre foi assim, até a França. Falei, agora é hora de começar as coisas com meus alunos de pós-graduação, os que estavam aí. Foi uma turma excepcional, os últimos 13 anos que fiquei aqui. E fizemos uns projetos amplos, envolvendo muita parte de metodologia, envolvendo clima e água na planta, microclima na verdade, trabalhando principalmente com laranjeira, com cafeeiro e com sítios lá na Fazenda Leão. Investiu muito na parte de água no solo também, que é o que a gente chama de cima, também medida de quanto está evapotranspirando, o que a planta transpira, e toda a parte de dossial vegetativo acoplado com a atmosfera. Eu terminei praticamente a minha vida científica aí, não terminei ainda porque eu agora comecei a mexer com a situação. Quando eu me aposentei, eu tinha pensado em parar, realmente eu não estava bem de saúde. Um ano depois estava voltando para cá e pedindo para fazer
a colaboração sênior, né, que eu estou há 6 anos já, né? E daí eu resolvi me concentrar aqui, que nós tínhamos tanta coisa lá, faltava a gente terminar o estudo daquilo. E terminei minhas orientações em 2016. Nós estamos tentando publicar ainda coisa dessas orientações, que envolve tanto essa parte de campo, como alguma coisa que a gente fazia, usando nossa série histórica, tá? E até de outros locais. Tenho trabalhado muito com a parte de modelagem, né? Trabalhei, agora nem tanto mais, até eu terminar aqui, nesses uns 15 anos, trabalhei muito com a parte de modelagem, com o que eu fiz lá na modelagem, que eu digo é o seguinte: a modelagem é você tentar colocar num tratamento físico, matemático e também muitas vezes biológico, porque você envolve planta, como que funciona o sistema, funciona na planta, que é a parte mais complicada, em termos de transporte de água. Tá? Basicamente terminei com isso. E tem uma parte de metodologia interessante. Infelizmente está tudo desmontado, nós temos muito pouca coisa, estamos com meios desorientados, que são hoje 2 professores aqui, são os 2 mais novos, que tem alguma coisa no campo, né? Se vocês quiserem ver alguma coisa de campo, tem que ir lá, não tem, e é bem pouco do que nós fizemos. Eu tenho muita coisa de filmagem, eles também têm. Se vocês quiserem mostrar, a gente pode repassar para vocês o sistema. Inicialmente nós fizemos uma cópia do pessoal da Nova, atualizada do pessoal da Nova Zelândia, para trabalhar com a parte de trocas de energia entre uma planta isolada, mas sempre tipo uma planta de árvore. Árvore. Então era cafeeiro, citros, laranjeira. E também você pode trabalhar com essas plantas com a planta isolada quando não é muito esparsa. Hoje em dia se usa muito adensado. Então, a forma que a gente chama de renques, tá? Então, lá no cafeeiro, que não tem mais, e os sítios lá fazendo areião. Aí nós adaptamos a metodologia para trabalhar com essa parte de trocas de energia, de massa com a atmosfera. O intuito disso é você montar modelos em que você simule como que a planta está respondendo às condições ambientais. Aí você consegue fazer, inclusive, um estudo de aplicação bem agronômica disso. Eu devo muito à minha família, principalmente à minha esposa, que mesmo sendo... Minha esposa foi professora de matemática, já está aposentada há uns 10, 11 anos. Então ela sacrificou muito, porque nós temos 4 filhos. E ela se dedicou muito aos filhos e à profissão dela. Então, na verdade, ela tinha que diminuir uma época o tempo de atuação na escola pública, né? Eu quero voltar mais para a família, agora com netos e tal, voltar mais para a família. Então, essa é a minha intenção. E aproveitar um pouquinho o final da vida, né? Sem deixar de vir aqui, sem deixar de acompanhar. Tenho sido muito convidado bastante para participar de bancas de exame de qualificação, de mestrado e doutorado, às vezes concurso, né? E também muito para dar, principalmente para papéis, para CAPES atualmente, para dar pareceres de projetos. Isso me pega bastante. E basicamente a intenção é essa, diminuir um pouquinho e ver até onde a gente chega.